casa de Jesus, de retorno ao lar. Mas aqueles dias eram dias de turbulência. Apesar de todos os esforços da espiritualidade para que a terra pudesse receber o mensageiro divino, o Messias, o Cristo de Deus, nós, homens, havíamos de tal forma feito prevalecer os sentimentos egoístas que estavam em nossos corações, que tentávamos, num esforço inaudito, sufocar aquela luz que surgia na humanidade ainda tão primitiva, ainda tão próxima da animalidade. E nesses dias que um rapaz tentava se esconder naquela multidão, a fim de que ele não pudesse ser identificado. E Tiago, que era discípulo de Jesus, acompanhava triste, deprimido, até mesmo entre lágrimas, o trágico desenrolar dos últimos acontecimentos. E, sobremaneira, se interrogava em silêncio. Onde está? Onde está o carinho de Deus para com aquele que foi o seu enviado? Não era ele que se dizia filho de Deus? Pode um pai abandonar o seu filho, entregue a carrascos, a algozes, que o perseguiam, que o maltratavam, que o espancavam, e que agora iriam crucificá-lo injustamente? Era assim, pensava Tiago, que os céus retribuem todo o esforço, todo o amor que aquele homem dedicara a Deus, para que o reino de Deus se implantasse na terra? Tiago não conseguia entender, nas suas reflexões racionais, os desígnios de Deus, pois que ele pensava de acordo com os padrões convencionais. Foi assim que, envolvido por esse sentimento de inconformação, de desolação, que ele olhou ao redor, procurando quiçá um rosto conhecido, alguém que ele pudesse imaginar próximo ao condenado, alguém que o aplaudira nos dias que ele entrara há poucos dias triunfalmente em Jerusalém. Não havia ninguém, nem sequer um daqueles que lhe receberam os ensinamentos, as dádivas da cura, a sua misericórdia, o seu amor. Ninguém que houvesse o acompanhado, nem mesmo os amigos de ministério, seus discípulos mais próximos, seus apóstolos, ninguém, exceto algumas piedosas senhoras, a sua mãe e João, que muitos dizem ser o discípulo que Jesus amava com um amor incondicional. Tiago não pôde dominar a sua aflição. Desesperando-se, tornou a chorar convulsivamente. As lágrimas lhe escorriam ao rosto e ele não entendia o que estava acontecendo. Meus amigos, Tiago estava com o seu coração inquieto, angustiado. E quantas vezes nós, nos dias da modernidade, nos dias da tecnologia, não nos sentimos assim? Se eu pedisse para que nossos irmãos levantassem a mão, aqueles que nunca se sentiram tristes, acabrunhados, deprimidos,
com aquele sentimento que nos aflige, que parece nos apertar o coração, tenho certeza em afirmar que, exceto as crianças mais novas, nenhum de nós se manifestaria. E é importante ressaltar que quando nós trazemos um tema para conversar com todos, é exatamente aqueles temas que nos marcam mais a alma. O Sérgio falou, a presidente da União Regional Espírita. Na verdade, alguém ainda necessitado, e por isso trazemos esse tema. Ainda inquieto, ainda angustiado. Não é o fato de estarmos deste lado que nos caracteriza maior ou menor perfeição. E eu até poderia aventar a hipótese de que se há alguém perfeito nesta Assembleia, é minha esposa que me aguenta todos os dias. Exceto ela, todos somos imperfeitos. E Paulo, o apóstolo dos gentios, quando escreve sua carta aos Filipenses, ele faz uma anotação que parece ser retirada de uns livros da atualidade. E ele diz assim: não estejais inquietos com coisa alguma. Não estejais inquietos com coisa alguma. Eu tenho certeza que nós gostaríamos de ouvir isso algumas vezes em nossa vida. Naquele momento em que a dor fala mais alto, em que a angústia nos domina o ser, gostaríamos que uma voz maviosa, tranquila, serena, nos dissesse assim: não fique inquieto com coisa alguma. E nós trazemos nesta manhã algumas anotações de Emmanuel, que vão falar justamente sobre este sentimento de inquietação que toma conta dos dias atuais. Ele fala assim, que a inquietação é fator desencadeante de inúmeras calamidades. E podemos pensar, será que Emmanuel não está exagerando? Será que essa inquietação que nos toma o ser realmente é responsável por calamidades? Quando a gente ouve a palavra calamidades, ficamos pensando em coisas grandes, enormes. E é certo que, nos dias atuais, nós vivemos esse sentimento que Emmanuel e que Paulo nos asseveram serem tão perniciosos. Vivemos inquietos, uma angústia constante toma conta da humanidade, e a todo instante nós ficamos pensando: e se me acontecer isso? E se me acontecer aquilo? E se aquilo que eu estou planejando der errado? E nós ficamos nessas conjecturas que acabam nos envolvendo, que acabam incentivando o nosso pessimismo, a nossa dúvida. E é Emmanuel que vem nos esclarecer dos malefícios que esse sentimento pode nos causar a todo instante. E ele nos diz que... Existe algum engenheiro aqui? Alguém que trabalhe com obras? Eu tenho o nosso amigo Pedro que trabalha com obras, com construções. Um erro de cálculo pode colocar toda a construção em risco. Um simples erro de cálculo, não é verdade? E se o engenheiro, quando vai calcular a estrutura do edifício que nos abriga, inquieto, angustiado, aflito, comete um erro de cálculo, não é uma calamidade causada exatamente pelo sentimento de intranquilidade que tomava conta deste cidadão? Emmanuel vai mais longe. Sérgio é farmacêutico. Uma dosagem inadequada de um medicamento pode se transformar em veneno fatal, não é verdade? E se o farmacêutico inquieto, desesperado, angustiado, erra nas miligramas, nas microgramas, e coloca um pouco mais daquela substância que era para curar,
e acaba se transformando num veneno que leva a óbito a pessoa que iria dele utilizar. Não é uma calamidade, não é uma coisa que realmente pode trazer grandes transtornos. E Emmanuel vai mais longe, nós falamos de duas profissões, agora ele vem mais próximo de nós. Quantas vezes pegamos o nosso veículo e saímos desesperados, angustiados, porque temos que chegar no nosso compromisso em tempo e não respeitamos as leis de trânsito e causamos um acidente infeliz, tirando a vida de um pai de família ou de uma criança que estava ali brincando inadvertidamente. Não é a nossa angústia, a nossa inquietação que causou essa calamidade? Então Emmanuel tem razão. A inquietação é fator desencadeante de inúmeras calamidades. E basta sermos um pouco cuidadosos e começarmos a observar o mundo que nos rodeia, e nós vamos sim, com certeza, chegar à conclusão de que muitas das tragédias que se apresentam à humanidade são resultados da angústia e da inquietação que vai no coração do ser humano. Só isso, meus amigos, já deveria soar como aquele alerta, como aquele sinal amarelo de advertência, de atenção, para que nós pudéssemos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, encontrando essas mazelas que ainda nos caracterizam o ser, e aqui eu me incluo com muita ênfase, a fim de que nós pudéssemos viver a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade. Emmanuel vai dizer ainda que a inquietação é o espinho do lar, é a pedra da profissão. E ele diz por quê? Porque muitas vezes, tomados por esses sentimentos, nós pronunciamos uma palavra descabida, nós realizamos um julgamento falso em respeito a outras pessoas, e assim, com esta retroalimentação dos sentimentos ignóbeis, nós geramos preocupações enfermiças, nas palavras de Emmanuel, e arruinamos a própria estrada. E aqui nós vamos abrir um parênteses nas colocações de Emmanuel. Porque a doutrina espírita, meus amigos, ela prima pela fé raciocinada. Então, se chega alguém a esta tribuna e diz que as coisas são deste jeito, nós temos que passar esta afirmação por conta do nosso raciocínio, da nossa lógica, do nosso bom senso. Afinal de contas, a fé espírita é aquela que se torna inabalável, nas palavras de Kardec, quando pode encarar a razão face a face durante todos os tempos da humanidade. Então não podemos ter uma fé cega. Nós temos que, sim, passar tudo o que nos chega pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica. Isso que nos falam é lógico? Pode ser provado, medido, sentido, afirmado? Porque de falácias o mundo está cheio. Porque de teorias sem nenhuma base de sustentação a terra está cheia. Então nós precisamos sim passar todas as informações que nos chegam pelo crivo da razão. E é isso que nos convida a doutrina espírita. E para esse raciocínio lógico, nós vamos buscar André Luiz em Missionários da Luz, quando ele conta uma história, a história de Justina e de Antônio. Justina era um espírito, todos somos, é claro, mas era um espírito desencarnado, já estava habitando o mundo espiritual, e ela procura Alexandre, que era o orientador daquele grupo, um espírito de mais evolução, um espírito mais centrado, mais equilibrado, um tanto desesperada. Justina fala que Antônio, seu filho, que ainda estava encarnado, estava em situação péssima aqui na Terra. O estado dele era gravíssimo. Alexandre diz: adivinho o que se passa. Quando eu o visitei há algumas semanas, Alexandre havia visitado Antônio, ainda encarnado,
ele estava com graves problemas circulatórios. E Justina, a mãe, como todas as mães, sim, Antônio vive no círculo dos pensamentos desregrados, apesar do bom coração. Vejam, Antônio era uma pessoa boa, mas os seus pensamentos viviam neste círculo de desregramento. E hoje, continua Justina falando, ele trouxe para a cama tantas preocupações, mas tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Nunca aconteceu com a gente isso, né? A gente botar a cabeça no travesseiro e aqueles pensamentos, como corcéis malucos, tomam conta do nosso pensamento, do nosso cérebro. E a gente não consegue fechar os olhos e adormecer. Era isso que Antônio estava vivendo. Esta angústia, esse desespero de não conseguir achar uma solução para as suas dificuldades, para as suas angústias, para os seus problemas. E Justina vai mais além, dizendo assim: infelizmente, e a essa hora nós podemos imaginar a dor da mãe. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio que permanece o cérebro sob a ameaça de um derrame mortífero. Vejam, a gente não dá muita razão para isso. Não consegui dormir nessa noite. Tive muitos problemas durante o dia. Não consegui me desligar dos acontecimentos daquele dia. Não damos valor a isso. Mas vejam o esforço e a preocupação dessa mãe, porque Antônio, seu filho, estava vivendo aquilo que nós vivemos, quem sabe, todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, e que estava, assim, comprometendo toda a sua existência, porque ele estava próximo a desencarnar, a morrer, seu corpo físico, por conta de um derrame. Nós não damos valor. O valor devido, é claro, a isso. Justina continua ali conversando com Alexandre, e Alexandre vai dizer assim: vamos visitá-lo. E lá foram os espíritos que assessoravam Alexandre, visitaram Antônio e depois se aproximaram de Justina e disseram assim: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, os espíritos falando. Mas Antônio terá no máximo 5 meses de vida. 5 meses de permanência na Terra. Então os espíritos nos ajudam. Mas milagre, nós sabemos, espíritas que somos, que não existem. Então eles dão este suplemento, esta moratória nos termos espíritas, para Antônio, a fim de que ele pudesse realizar algumas pendências que iriam comprometer deveras a sua reencarnação, mas, apesar de todos os esforços desses médicos da espiritualidade, ele conseguir apenas 5 meses. E olha lá, porque se ele continuasse desta forma, com certeza os 5 meses não seriam 5 meses. Quantos males, meus amigos, nós geramos para nós mesmos por conta das excessivas preocupações e das inquietações que nos marcam o dia a dia. Quantos males? Quantas dores? Quantas doenças que não conhecemos a etiologia, as causas, que são culpa nossa, que nós germinamos aqui no nosso pensamento. Meu Deus, por que eu sofro isso? Por que eu estou doente? Por que eu passei por essa dificuldade? E basta fazer o seguinte: eu sou da época da fita cassete, então aperta aquele botão que era o RW, volta a fita cassete um pouquinho, ou a fita de VHS, vê o que está registrado ali, os pensamentos que tivemos, as angústias que alimentamos, e não teremos dúvida que aquele ponto que nós estamos vivendo naquele momento tem origem na nossa própria invigilância, no nosso próprio desregramento, dos nossos próprios pensamentos. Não é difícil. Mas nós continuamos, por mais que tenhamos consciência disso, vivendo essas situações, problemas. E é aqui que nós vamos
falar da preocupação. Porque preocupar-se é pré-ocupar-se. São duas palavras. É ocupar-se antes do que aquilo aconteça. Antes das coisas realmente se tornarem realidade. E cá entre nós, se nós botarmos o raciocínio para funcionar, e voltarmos à fita cassete, e observarmos todas as vezes que nós estivermos pré-ocupados com alguma coisa, a maior parte das coisas que nos preocupavam não aconteceram. Então nós gastamos uma energia enorme naquilo que pode nos acontecer e que provavelmente não acontecerá, quando deveríamos canalizar esta energia, esse esforço, a criatividade, para encontrar a solução. E não para ficarmos ali mastigando aquela coisa amarga que nos causa tanto mal e tantas doenças. Alexandre vai falar para Justina, continuando a história, não esqueça de prevenir Antônio. Através, é claro, da intuição, né? Através dos processos intuitivos, quanto ao cuidado que terá de manter consigo mesmo, no que diz respeito às preocupações excessivas. Porque à noite, principalmente à noite, é quando ocorrem os fenômenos desastrosos, mais sérios da circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo do pensamento. Eu conversava com um familiar, um pouco antes de preparar essa palestra, acho que foi mais ou menos na metade do ano passado que eu preparava esse tema aqui, e nós conversávamos sobre os problemas da atualidade e comentamos quantas pessoas têm desencarnado ou têm ficado limitadas em sua vida aqui na Terra por conta dos AVCs, por conta dos problemas desse sentido, né? Quantas pessoas com sequelas, e a gente fica pensando o que está acontecendo para que essa onda de problemas desta área possam estar por aí nos trazendo tanta angústia e tanta dificuldade. E a doutrina espírita vem ao encontro dessa dúvida, dando-nos inclusive a solução. Asserenemos o nosso coração. A doutrina espírita nos faz essa proposta, que nós deixemos as preocupações para quando elas chegarem, para quando os problemas realmente estiverem ali, de fato concretizados, para que nós não exageremos no valor que nós damos às coisas, porque nós vivemos nos dias de hoje aquilo que nós podemos chamar de síndrome de Marta. Muitos conhecem Marta, os que já leram o Evangelho devem conhecê-la. E aconteceu que Jesus caminhava, né? Ele viajava a pé. A gente vê lá os relatos. Então, ficamos imaginando Jesus indo de uma aldeia para outra. Não era uma distância grande. Mas ele ia a pé para uma aldeia, ia a pé para outra. E era comum naquela época que as pessoas ficassem hospedadas nas casas. Não tinha hotel 5 estrelas, né? E Jesus não iria ficar no hotel 5 estrelas, penso eu. Mas eles ficavam na casa dos amigos, das pessoas que os recebiam. Então Jesus chegou numa aldeia e certa mulher, que o nome era Marta, recebeu ele na sua casa. E Marta tinha uma irmã que se chamava Maria. E Maria, quando Jesus chegava na casa, ele era muito falador, muito conversador, alguém muito simpático, né? A gente fica imaginando Jesus. Jesus era um ser como nós. O espírito, é claro, mais evoluído, perfeito já, mas que chegava, que abraçava, que conversava. Alguém com um bom humor, não era aquela pessoa lúgubre, triste. Não, era um homem, como todos nós. Um espírito evoluído, é claro, com valores morais maiores do que os nossos, mas era uma pessoa como todos nós. Então ele chegou lá na casa de Marta, Maria já se aproximou porque queria ouvir o que Jesus tinha para falar, sentou nos pés dele
E Jesus começou a contar histórias, a falar das questões da moralidade, com aquela voz tranquila, calma, de um bom orador que era. E Marta estava distraída com os serviços da casa. Ela limpava aqui, espanava colar, botava água para esquentar no seu fogão a lenha, tentava preparar o almoço, a refeição, e aquilo estava incomodando Marta. Puxa vida, estava preocupando Marta, estava fazendo com que Marta ficasse angustiada, inquieta, até que ela não se aguentou mais. Mestre, olha só, eu estou aqui, esfregando, limpando, espanando, enquanto Maria que devia me ajudar, está aí sentada. Você não acha que ela é uma preguiçosa? Manda ela me ajudar, Senhor. Jesus disse assim: Marta, Marta, você está ansiosa, está cansada com as muitas coisas do dia a dia. Mas eu lhe digo, Marta, só uma é necessária. E Maria escolheu a parte boa e não vai ser tirada dela. Nós temos que entender esta passagem de Jesus como questões de prioridade. Nós dizemos, inclusive, que a família está sempre em primeiro lugar. Mas estas questões têm que ter o seu valor. Porque quando elas tomam conta de nós, sufocando tudo aquilo que nós somos, elas geram uma série de inquietações e preocupações. O trabalho, as questões familiares, as dificuldades do dia a dia. E estas inquietações provocam doenças, principalmente as doenças da alma. Nós vimos aqui André Luiz relatando a questão do derrame cerebral. Mas basta nós chegarmos num consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo e nós vamos ver quantas pessoas tomadas pelas doenças da alma, a depressão, a síndrome de pânico, quantas pessoas diagnosticadas com síndrome de pânico. A bipolaridade, quando a gente acorda com aquele humor maravilhoso e de tarde está lá, e de repente está com bom humor, de repente está com mau humor. Pessoas bipolares, como todos nós somos mais ou menos bipolares. As neuroses, as psicoses em geral. Mas também nós temos que pegar a outra questão. Quando nós entendemos esse ensinamento de Jesus, ele não está querendo dizer para a gente largar tudo. Opa, vamos trazer a nossa cama para o centro, quando a gente brincava com a Cris, né? Vamos dormir aqui no centro, trabalhar para todo o dia inteiro em favor de Jesus, porque Jesus... Não. A doutrina espírita nos ensina o equilíbrio. E nós vamos eleger essas prioridades, dando tempo a cada uma delas. Eu lembro, tem coisas que marcam a vida da gente, pessoas que marcam a vida da gente. E eu devia ter 18 ou 19 anos, faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. E um amigo que faz anos que eu não o vejo, e eu havia passado acho que a noite inteira trabalhando, alguma coisa assim, coisas da juventude, né, que a gente tem gás ainda. E ele chegou lá em casa, eu morava sozinho, e eu estava estatelado na cama, e ele chegou, tentou me acordar, eu não acordava porque estava muito cansado. E depois ele retorna lá em casa e diz: Edson, você tem que dividir o teu dia. Divida-o em 3. Dedique 8 horas ao trabalho, 8 horas à família, aos lazeres, às coisas necessárias, à caridade, à doutrina, ao que for que nos traga prazer ou que seja importante. E dedique 8 horas ao sono, ao descanso. E isso ficou marcado na minha mente, não que eu faça, tá? Mas a gente tenta seguir mais ou menos a regra, a fim de que as coisas tenham uma devida proporção na nossa existência. E se nós temos esse equilíbrio na nossa vida,
com certeza nós vamos conseguir, de uma forma mais tranquila, viver os nossos dias. Então, a doutrina espírita nos faz uma proposta. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, Kardec vem falar, do homem no mundo. Ele diz, mais ou menos assim, que nós não devemos imaginar que, porque os Espíritos nos incentivam a prece constante, nós devemos viver uma vida mística, que nos conserve fora das leis da sociedade, porque nós estamos condenados a viver aqui na Terra. E diz o Espírito, que Kardec anota, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, nós devemos sim viver a experiência humana que nos obriga ao trabalho, que nos obriga à vida em sociedade, que nos obriga de vez em quando a sair para dançar, porque ninguém é de ferro. Mas os Espíritos nos orientam que nós devemos sacrificar, ou seja, dedicar aquele momento de uma forma que aquele momento seja santificado. Ou seja, viver aquilo com integridade moral, com amor, sabendo que aquilo é importante para nós, mesmo que seja uma frivolidade do dia a dia. Mesmo que seja sair com a esposa, com a namorada, com o namorado, com a família para dançar. O Espiritismo não nos obriga a sair do mundo, mas ele nos ensina a viver no mundo sem ser do mundo. Nos ensina que nós podemos viver cada instante da nossa existência sem os exageros, sem a loucura que caracteriza a sociedade odierna. E é assim que Jesus, o grande orador, o grande psicólogo, sobe no monte, porque ele queria ser visto por todos que estavam ali perto dele. Seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los, dizendo muitas coisas. Em determinado momento ele vai dizer assim: olhem as aves que estão no céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam os grãos em celeiros, mas o Pai as alimenta. Será que vocês, seres humanos, não têm mais valor do que as aves? Quem de vocês que por mais se preocupe, consegue acrescentar 1 hora de vida a mais? Meu Deus, eu quero viver 1 hora a mais. Não dá. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que Salomão era o grande rei, em todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio do campo. Se Deus assim veste a erva, que hoje está ali e amanhã é lançada ao fogo, não vai vestir vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Vejam a beleza de Jesus. Não se preocupem. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois são os homens da terra, os pagãos, na palavra de Jesus, que correm atrás dessas coisas. Porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então busquem o reino de Deus e toda a sua justiça, porque essas coisas vão ser-lhes acrescentadas. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos faz refletir. Não que nós devemos, como os pássaros ou como os lírios, abandonar tudo e deixar assim, meu Deus, tem aquele músico que fala, deixa a vida me levar. Não é essa a proposta de Jesus.
Mas a proposta dele é que nós possamos dar valor real às coisas. Valor real às coisas. Vamos para a matemática? Quantos anos tem a Terra? Quem conhece a astrofísica? O Eros deve saber, Eros. Quantos anos de existência tem a Terra? 10 bilhões? Quem sabe? 10 bilhões? 4,5 bilhões. Beleza. Então, 4,5 bilhões tem o nosso planetinha. Jesus, que é o governador da Terra, estava lá com os seus colaboradores para agregar os elementos para que a Terra fosse o planeta que é hoje e nós pudéssemos estar aqui conversando. 4,5 bilhões de anos. Quantos anos nós estamos aqui na Terra? 30, 40, 5, 100? O que é a parcela de 100 anos, perto de 4,5 bilhões de anos, que Jesus está aqui perto de nós? E nós ainda nos preocupamos. Não é um contrassenso? O que é uma vida de 100 anos, que é o que nós vamos chegar daqui a algum tempo com a evolução da medicina? Perto de 4,5 bilhões de anos. E a Terra é um planetinha novo, é um bebê. Perto da existência do nosso sistema solar, da nossa galáxia. E os cientistas dizem que hoje existem trilhões de galáxias que podem ser contadas. Trilhões de galáxias, nas palavras de Divaldo, cantando as glórias de Deus. E nós nos preocupamos com um pedacinho de terra minúsculo perto do universo, com um pedacinho de tempo mais minúsculo ainda perto da eternidade que nós temos pela frente. Então, o que a doutrina espírita nos chama, o que Jesus nos concita, o que Paulo vem falar através do não vos inquieteis, o que Emmanuel nos chama a atenção quando nos alerta a respeito da inquietação, o que o Evangelho nos propõe como roteiro de vida, é que nós possamos viver a nossa vida com plenitude, com alegria, porque o espírita não é triste, o espírita é alegre. Nós sabemos que somos imortais, que temos pela frente toda uma eternidade de realizações no bem. Então, por que nos apequenarmos diante de uma situação, de um fato que vai tomar 1 hora da nossa pequena existência? Vamos sim laborar, lutar, criar mecanismos para contornar as adversidades, mas com a alma serena, tranquila. Como é bom ouvir isso para mim mesmo. Com a alma tranquila. E é assim que nós encerramos a nossa conversa, dizendo que Jesus morrera. Jesus morreu. Tiago estava certo. Jesus morreu. Homens simples estavam ali desnorteados. Alguns ficaram na residência de Marcos, outros em algumas casas amigas, e aquele sentimento de medo e de inquietação tomava conta de todos. A imagem de Jesus crucificado não saía da mente deles. E não sai da mente de muitos, hoje, 2000 anos depois. E isso fazia esquecer as promessas do Cristo. O que seria deles? Porque as dúvidas de Tiago agora eram as dúvidas de todos. Eles que investiram toda a sua vida no aprendizado do Evangelho. E agora estava tudo acabado. Eles eram pescadores. Deixaram a sua profissão, deixaram a sua família para seguir Jesus, e Jesus estava morto. Morto. Nós somos assim. Vivemos inquietos, não sabemos que caminho seguir, temos medo do futuro. O que será de mim? Terei emprego amanhã? Ou hoje eu não tenho emprego, terei o que comer amanhã?
Meus filhos terão sucesso na vida? E amanhã? E depois? E o futuro? Mas aquela manhã, no primeiro dia da semana depois da morte de Jesus, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, resolveram levar óleos, porque era costume embalsamar o corpo daqueles que haviam morrido. Foram até a sepultura de Jesus. Vieram do lado oposto do Calvário, passaram pelo Jardim das Oliveiras. Os primeiros raios de sol pela manhã chegavam, desceram o vale, subiram a encosta do morro e chegaram à caverna onde Jesus havia sido sepultado, ao Monte da Caveira. Mas naquele momento, o coração que batia lento daquelas 3 mulheres acelerou. Porque observaram que a pedra que fechava a sepultura estava aberta. E ao entrarem na antessala, um homem como elas nunca haviam visto, um homem com feições angelicais, que parecia irradiar luz dos olhos, lhes informou o que havia ocorrido. Jesus não está mais aqui. Os panos haviam sido revirados e a sepultura estava vazia. Aquelas mulheres guerreiras, como todas as mulheres, estavam se perguntando: o que aconteceu com Jesus? Levaram o seu corpo e Maria de Magdala se desesperou, saiu correndo. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está meu mestre? Chegando ao jardim, um jardineiro estava ali, mexendo nas flores, nas ervas, agachado. E Maria chega por trás dele e pergunta: você viu quem levou o corpo do nosso mestre? O jardineiro se levantou, olhou para Maria, e Maria não podia se enganar. Aqueles olhos, aquele sorriso. E ela diz: Rabone, mestre, é você? E ele diz assim: Maria, Maria, eu ainda não fui para o meu pai. Avisa aos companheiros que sigam para a Galileia, que eu os encontrarei ali. Meus amigos, somos assim. Quando surgem as dores, os problemas, as dificuldades, porque todos nós passamos por isso, nós nos desesperamos como Maria. Onde está? O que será? Por quê? A angústia, a aflição, a inquietação toma conta de nós. A alma fica desassossegada, inquieta. Mas, sempre tem um mas basta olharmos e buscarmos o jardineiro da vida. Basta termos a consciência de que Jesus, através da sua manifestação no corpo espiritual, que nós conhecemos como ressurreição, está vivo. Provou que a vida continua, que a morte é uma ilusão e que os problemas vivenciados nessa breve existência são quimeras, são gotículas que talvez nos embaçem a vista um pouco, mas ali adiante Ele ressurgirá como o sol das nossas existências e nos aquecerá com seus raios divinos e nos dirá: vem cá, meu irmão, porque a felicidade é o destino que eu lhe reservei. Meus irmãos, possa Jesus a todo instante fazer este convite a todos nós e que Ele seja sempre este farol a iluminar as nossas existências, principalmente quando nós nos deixarmos levar pelas inquietações que nos marcam todos os dias. Eu agradeço a todos, pedindo que Jesus os ampare. Muito obrigado.